Olá, nós vamos iniciar uma nova série falando sobre passeando pela Bíblia. Passeando pela Bíblia. Nós vamos ver de uma maneira muito simples, mas objetiva, o que a Bíblia quer dizer para nós. Como entender a Bíblia de um modo geral. Como pegar gosto de ler a palavra de Deus. Como entender a palavra de Deus. Existem pessoas que têm grande dificuldade de ler a Bíblia porque eles dizem: eu não entendo, eu não sei o que está dizendo, eu não compreendo. Eu quero dizer para você que a Bíblia foi escrita numa linguagem humana para que nós possamos entendê-la. A Bíblia foi escrita de uma forma para que qualquer ser humano, mais simples que seja, ele tenha entendimento e compreensão da palavra de Deus. A palavra de Deus, a Bíblia, ela foi escrita por Deus. Ela é a palavra de Deus. É a linguagem de Deus humana. É Deus falando de uma forma humana, para que eu e você tenhamos consciência do seu amor. Eu posso dizer que a Bíblia é uma carta de amor. É Deus mostrando o seu amor para nós. É Deus mostrando, escrevendo sobre as nossas vidas. É Deus dizendo quem Ele é. Quem é Deus? Como é Deus? Nessa carta de amor, eu passo a compreender quem é esse meu amor. Porque é uma carta de amor. Quem não gosta de receber uma carta de amor? Quem não gosta de receber uma palavra de amor? E Deus, Ele pôde se revelar ao homem, revelar a nós, através da palavra de Deus. É óbvio que demorou para ser escrito. Demorou para ter as letras. Como Deus, Ele iniciou a sua carta de amor. Como Deus começou a sua carta de amor. É sobre esses assuntos que nós vamos estar aqui passeando pela Bíblia. Porque passear pela Bíblia, nós vamos poder entender esse amor de Deus. Como eu disse, os primeiros homens, os pais da Bíblia, os pais da história, os primeiros homens que se mostram aqui na Bíblia, é claro que eles não tinham um livro escrito. Por exemplo, Adão. Adão não tinha essa Bíblia. Noé não tinha esta Bíblia. Muitos outros homens não tinham a Bíblia escrita. E Deus falava com eles oralmente, pessoalmente. Passava de pais para filhos a palavra que Deus dizia aos pais e os pais repassavam para os seus filhos oralmente, verbalmente. Cada homem que Deus levantava na Bíblia, Adão, Noé, Abraão, José e outros, Moisés, Deus falava com eles de uma forma
que eles entendiam, eles compreendiam Deus. Ainda não era a Bíblia escrita, era Deus falando, Deus se comunicando verbalmente, oralmente com esses homens. E esses homens que tinham essas experiências com Deus, ele contava para os seus filhos, para os seus netos, para a sua família, que Deus queria que eles fizessem. Deus orientava o ser humano, falava ao ser humano, e esse repassava para outras ou para outros o que Deus estava dizendo para fazer. Mas depois chegou um tempo que Deus quis então deixar para nós a Bíblia escrita, um livro escrito. Esse livro que contém, essa Bíblia que contém vários livros, né? Uma coletânea de livros, uma coleção de livros. E nós passamos então agora a ter o privilégio de ouvir Deus falar através da sua palavra escrita. Inicialmente, Deus falava oralmente, verbalmente, através de várias formas, com as pessoas que ele chamara, as pessoas que ele queria falar. E Deus falando com essas pessoas em diversas ocasiões, verbalmente, esses transmitiam para os seus filhos, para os seus netos, para os seus povos, para as suas famílias, para os seus familiares, aquilo que Deus queria que eles estivessem fazendo, obedecendo e seguindo. São as suas leis morais, espirituais. Deus queria uma obediência deles. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Deus disse para Adão: olha, tudo que tem aqui nesse jardim você pode comer, mas a árvore do conhecimento do bem e do mal você não come, porque no dia que você comer você vai morrer. E esse transmitiu para Eva. Então, Deus falou para Adão e Adão transmitiu essa palavra para Eva, e assim sucessivamente. Então nós vamos estar aqui passeando pela Bíblia de uma forma muito simples, bem objetiva, com palavras simples, lendo, entendendo toda a Bíblia, fazendo um panorama geral da Bíblia, para que todos, até uma criança, possa entender, porque esse sempre foi o objetivo de Deus, que qualquer pessoa, qualquer ser humano pudesse compreender a linguagem de Deus. Deus, ele é claro, Deus é objetivo, Deus não é confuso, Deus não confunde. Quando ele fala, ele faz-se compreendido. Nós que queremos, às vezes, complicar as coisas. Então, por isso, nós vamos entrar nessa nova série falando sobre passeando pela Bíblia. Então, nós vamos contar as histórias e vamos conseguir enxergar nessas histórias os principais pontos e objetivos. O que Deus estava dizendo para aqueles povos, o que Deus estava dizendo para aquele povo, o que Deus estava dizendo para aquela pessoa, o que Deus estava dizendo para aquele momento, quais eram os objetivos de Deus estar falando ali, e o que Deus quer dizer para nós. Porque a Bíblia, a palavra de Deus, ela foi escrita há muitos anos atrás para um povo compreender esse Deus que outrora falava oralmente, verbalmente, com os seus antepassados. E aí Deus então vai passar agora a falar conosco através desta palavra, porque a palavra de Deus, a Bíblia,
ela é para aquele povo que passou, mas é para nós também, para eu e você. Então, você precisa ter gosto, você precisa ter prazer de querer conversar com Deus, porque isso aqui é uma carta de amor. É alguém que te ama muito e escreveu uma carta para que você possa compreendê-lo, entendê-lo e compreender você também. Compreender as coisas que acontecem, que aconteceu, que acontecem e irão acontecer. Deus quer que nós compreendamos as coisas do passado, do presente e do futuro, porque aqui fala tudo sobre isso. E principalmente o objetivo maior, quando nós estivermos aqui passeando pela Bíblia, você vai passar a entender o que Deus quer falar com você. Que tipo de comportamento que Ele quer que você tenha, que eu tenha. Porque Ele começa agora a dialogar conosco, falar conosco. Ele começa a falar numa linguagem que eu e você temos condições de entender esse amor, esse Deus. Mais simples que você seja, por mais simples que você seja, Deus escreveu uma carta de amor para você conhecê-lo, você conhecer você mesmo e assim nós passarmos a compreender os propósitos de Deus. Então vamos começar? Ou, na verdade, já começamos caminhando pela Bíblia. É a nossa nova série, onde nós vamos aprender várias coisas importantes. Daqui a pouco eu volto. Um abraço.